Qual é o preço que você paga por tentar controlar tudo na sua vida? E será que vale a pena? O que você está realmente tentando evitar ao se agarrar ao controle? Medo de falhar? De ficar só? Ou de se encarar de verdade? Você já sentiu que está preso? Não numa prisão de concreto, mas numa gaiola invisível que você mesmo construiu. Uma prisão feita de medo, ansiedade e uma necessidade obsessiva de controlar tudo. Controlar virou um vício moderno. Planejamos cada passo. Queremos prever cada resultado. Tentamos moldar o futuro como se fosse barro em nossas mãos. Mas, e se essa tentativa desesperada de monitorar tudo não passa de uma armadilha? Quanto mais você tenta controlar, mais a vida escapa, como água que escorre entre os dedos. Essa prisão não é só sua. Desde tempos antigos, filósofos e pensadores já refletiam sobre o dilema do controle e da liberdade. Sócrates dizia que o verdadeiro sábio sabe que nada sabe, e é nesse reconhecimento da própria limitação está o começo da verdadeira liberdade, porque a ilusão do controle nasce do medo. Medo do desconhecido, do caos, daquilo que não podemos prever. Carl Jung, por outro lado, mergulhou profundamente na alma humana, nos deixou uma mensagem poderosa. O controle é a tentativa da consciência de dominar o inconsciente. Pense nisso como uma batalha interna, onde nossa mente consciente tenta comandar as profundezas obscuras do nosso ser, e essa luta é fadada ao fracasso. A vida não é uma linha reta que podemos traçar e controlar. Ela é um rio que corre por caminhos que não dominamos. E aceitar isso é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Chega um momento em que percebemos que essa prisão invisível está nos sufocando. O peso do controle excessivo traz ansiedade, estresse, sensação de estar sempre correndo atrás, mas nunca chegando. É exaustivo viver assim. A boa notícia é que exatamente quando desistimos de controlar, quando soltamos as rédeas e paramos de lutar contra o fluxo natural da vida, algo mágico acontece. A vida começa a fluir. Não se trata de desistir por fraqueza, nem de abrir mão dos nossos sonhos e planos. É uma entrega consciente, uma aceitação profunda do que não está ao nosso alcance, uma coragem de abraçar o desconhecido. É essa entrega que abre espaço para o inesperado, para o novo, para aquilo que a rigidez do controle não permite. Hoje, quero te convidar a refletir sobre isso comigo. A jornada que proponho não é fácil, porque mexe com nossas raízes mais profundas, com nossos medos mais íntimos, mas é uma jornada que vale a pena. Então respira fundo, deixe essa ideia amadurecer devagar, sem pressa. Se permita sentir o desconforto do caos por um instante, pois é justamente nele que somos moldados. Está pronto para essa jornada? Então vem comigo. Desde muito cedo, talvez até sem perceber, somos ensinados que controlar é essencial para nossa sobrevivência, sucesso e felicidade. Na infância, aprendemos a reprimir emoções que a sociedade considera inadequadas, a esconder nossos medos e inseguranças, a apresentar um rosto perfeito para o mundo. Então, nessa primeira fase, começamos a controlar o que sentimos para não desagradar. Escondemos o que somos para parecer fortes e perseguimos pequenas vitórias só para tentar justificar nosso valor. Esse controle, muitas vezes, se torna um hábito tão enraizado que não conseguimos mais distinguir onde termina a proteção e começa a prisão. É como se, ao longo dos anos, fôssemos construindo muros invisíveis que nos isolam da nossa verdadeira essência, criando uma imagem cuidadosamente moldada para o olhar alheio. Carl Jung nos alerta para algo fundamental. Esse controle excessivo não é força, mas resistência interna. Ele nos lembra que aquilo que você resiste persiste. Permita-me reinterpretar isso. Quanto mais tentamos lutar contra o que sentimos, contra o que a vida naturalmente traz, mais essas tensões se acumulam dentro de nós, causando ansiedade, sofrimento e um esgotamento que muitas vezes não sabemos explicar. É aqui que a reflexão do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han nos ajuda a entender o contexto atual dessa batalha interna. Em sua obra, A Sociedade do Cansaço, Han explica que vivemos numa época em que a liberdade, paradoxalmente,
se tornou uma forma de opressão. Não somos mais obrigados por forças externas a seguir regras rígidas. Hoje somos nossos próprios carcereiros, nos impondo a necessidade de controlar tudo, vencer sempre, exibir uma versão impecável de nós mesmos. Nos cobramos tanto como se falhar fosse um crime. Esse excesso de autoexigência cria um ciclo vicioso. Quanto mais tentamos ser perfeitos, mais nos cansamos. Quanto mais buscamos controlar, mais nos sentimos fora do eixo. Você já se viu preso nesse ciclo? Tentando controlar o trabalho, o relacionamento, suas emoções e até mesmo os pensamentos? Tentando garantir que nada saia do esperado. E no fim do dia, apesar de todo o esforço, sentiu um cansaço, um esgotamento que nenhuma conquista ou aprovação externa conseguiu preencher. Esse cansaço é o chamado silencioso da nossa alma, que busca reconectar-se com seu ritmo próprio, que não pode ser dominado ou engessado pela vontade racional e pelo controle excessivo. Jung dizia que a alma é mais profunda do que nossos pensamentos conscientes e que ela tem seu próprio tempo e fluxo, um movimento natural que nos dá sentido e vitalidade. E é nesse ponto que a filosofia estoica entra como uma aliada poderosa. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, nos lembra de que não podemos controlar os eventos externos, apenas a forma como reagimos a eles. Marco Aurélio disse: aceite o que acontece e encontre paz. Essa não é uma frase vazia, mas um convite profundo para abandonar o peso do controle doentio e aprender a navegar com serenidade pelo que a vida traz. Aceitar não significa passividade, mas sim uma aceitação ativa, um estar presente e consciente, permitindo que as coisas sigam seu curso enquanto mantemos a clareza da nossa atitude interna. Este vídeo não é um chamado para desistir das nossas metas, sonhos ou responsabilidades. Pelo contrário, é um convite para libertar-se da prisão invisível do controle exagerado, para viver com mais desapego, leveza e conexão com o que realmente somos. Nesse processo, reconhecemos que o controle absoluto é uma ilusão que nos distancia da nossa própria essência. E é nessa distância que nasce o sofrimento. No próximo capítulo, vamos mergulhar mais fundo nessa dinâmica e entender por que soltar o controle pode ser o primeiro passo para se reconectar com a própria essência. Mas antes de continuarmos, vou pedir que respire fundo. Solte os ombros, desacelere os pensamentos e apenas esteja aqui, presente. Mesmo que haja algo para resolver agora, existe algo mais importante que precisa de cuidado: você. Agora chegamos a um momento crucial nessa reflexão. O que realmente acontece quando tentamos controlar tudo à nossa volta? Não só controlar, mas quando nos tornamos reféns dessa necessidade, quando essa busca pelo domínio absoluto transforma-se numa prisão invisível que sufoca nossa alma. Imagine uma pessoa que vive em função do controle absoluto. Ela quer que tudo seja perfeito: o trabalho, o corpo, os relacionamentos, a aprovação dos outros. Essa pessoa vive numa tensão constante, onde cada passo é medido. Cada palavra é calculada para evitar erros ou julgamentos. A vida se torna uma dança sobre uma corda bamba, e o medo de cair está sempre presente. Mas, ao contrário do que se espera, essa luta não traz segurança, traz medo. Um medo constante de falhar, profundo, silencioso e que corrói por dentro. Ela se torna exausta, carregada pelo peso da responsabilidade que se impôs, como se carregasse uma mochila cheia de pedras que nunca pode largar. E então, inevitavelmente, a vida acontece. Um imprevisto surge, uma perda, uma crise, um fracasso. Algo que não foi planejado, algo que não pode ser controlado. E naquele instante, tudo parece desmoronar. Essa pessoa entra em desespero, porque para ela, o controle era mais que uma estratégia. Era sua muleta, seu escudo, sua identidade. Perder o controle é, de certa forma, perder a si mesma. Carl Jung nos ajuda a entender essa dinâmica profunda. Ele nos diz que esse apego ao controle é, na verdade, uma defesa contra o desconhecido, contra o inconsciente que quer emergir à tona.
Mas o inconsciente, longe de ser um inimigo, é uma parte vital da nossa alma, carregado de sabedoria, criatividade e verdade, e muitas vezes é deixado de lado, apático. Quando rejeitamos o inconsciente, quando lutamos para mantê-lo preso e invisível, ficamos incompletos. Essa incompletude gera um vazio interior, uma ansiedade difusa, uma sensação constante de desconexão com nós mesmos e com a vida. É como tentar viver sem respirar fundo. A existência perde sua fluidez, sua vitalidade. O passo decisivo, então, é perceber que o controle não é um aliado, mas sim um inimigo disfarçado. Soltar o controle exige coragem. Uma coragem que desafia nossas mais profundas crenças. É aceitar que não podemos prever tudo, que não podemos evitar a dor ou o erro. Friedrich Nietzsche, um pensador que também valorizava o abandono da rigidez e da ilusão do controle, nos deixou uma frase poderosa: "Você deve ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante." Permita-me dizer, essa estrela dançante representa nossa autenticidade, nossa luz interna que só pode brilhar quando aceitamos o caos que habita em nós. Aceitar o caos não é desistir, mas sim aprender a dançar com ele, a se mover junto, com a vida, em seus altos e baixos, suas imperfeições e surpresas. É um convite para abandonar a rigidez e abrir espaço para a criatividade, para o novo, para o inesperado. Esse processo pode ser doloroso. Envolve enfrentar medos que muitas vezes escondemos até de nós mesmos, lidar com inseguranças profundas, com a sensação de perder o chão sob nossos pés. É um verdadeiro confronto interno, que exige vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Mas é também o caminho para reencontrar a verdadeira liberdade. Uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce quando paramos de lutar contra nós mesmos e contra o mundo. Quando paramos de tentar controlar tudo, começamos a nos reconectar com o fluxo natural da vida, com aquela dança sutil que permite que sejamos inteiros, imperfeitos, vivos. E é nesse espaço que a transformação real acontece, onde deixamos de ser prisioneiros do medo e nos tornamos protagonistas da própria existência, capazes de criar beleza mesmo em meio ao caos. Então, você deve estar curioso ou se perguntando: como começar a soltar esse controle que tanto nos aprisiona e permitir que a vida simplesmente flua? O primeiro passo é reconhecer que o controle, por mais poderoso que pareça, é uma ilusão, criada pelo medo de falhar, um medo tão sutil e profundo que muitas vezes tentamos ignorar ou fugir dele. Permita-se sentir esse medo. Não o afaste, não o reprima. Sinta-o plenamente. Acolha essa emoção. Falhar é surpreendentemente normal, faz parte da sua experiência humana. Carl Jung nos ensinou que a cura verdadeira vem da aceitação, da coragem de olhar para as nossas sombras, para aqueles lados ocultos que preferiríamos esconder até de nós mesmos. Aceitar o medo de falhar é abrir espaço para o que ele tem a nos ensinar, para a sabedoria que pode vir ao enfrentar as falhas como algo bom. Afinal, sem falhas você não aprenderia a ajustar o caminho, a fortalecer sua essência, nem a descobrir do que você realmente é feito. É caindo que se aprende. Lembra? Quando abraçamos esse medo de falhar, começamos a dissolver a rigidez do controle. O próximo passo é praticar a entrega consciente. E aqui, é importante entender que entrega não significa desistir da vida, tampouco abdicar das nossas responsabilidades ou sonhos. Pelo contrário, é aprender a se entregar ao fluxo da vida com confiança e presença, reconhecendo que tudo tem seu ritmo, mesmo quando ele não é o que esperamos. Confiar na vida, confiar em si mesmo, mesmo quando o caminho está nebuloso e o próximo passo não está claro. É um ato de profunda coragem e sabedoria. O estoico Epicteto nos deixou um ensinamento que permanece atual e poderoso. Não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Quando mudamos a forma como enxergamos o controle e as situações que nos afligem, mudamos toda a experiência. Não podemos controlar tudo, mas podemos escolher nossa atitude diante do incontrolável. Essa mudança interna é o verdadeiro poder, a chave para uma vida mais leve e autêntica.
Por fim, lembre-se sempre: a liberdade verdadeira nasce quando vivemos alinhados com a nossa natureza interior, com a essência mais profunda que somos, e não com as expectativas externas que o mundo tenta impor. Como Jung sabiamente colocou, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Esse toque humano, essa conexão verdadeira com a essência, é o que nos liberta da prisão do controle. Quando você abandona o controle exagerado, não perde poder. Pelo contrário, você ganha vida. Uma vida plena de espontaneidade, leveza, autenticidade e criatividade. Este é o convite que deixo para você hoje. Pare de lutar contra o invisível. Solte a armadura que o medo construiu e permita que a vida flua em sua beleza imperfeita e surpreendente. O caminho para o autoconhecimento e para a realização profunda começa quando aceitamos que nem tudo pode ser controlado, mas tudo pode ser vivido com presença e amor. Se você está pronto para deixar de ser um controlador, para começar a confiar no fluxo da vida, comente aqui embaixo: confio no fluxo. Esse é o seu compromisso com uma nova forma de viver, mais leve, mais autêntica, mais verdadeira. Porque controlar tudo é exaustivo, mas confiar é libertador. Agora respire fundo, feche os olhos e sinta o convite para essa dança com o caos. Uma dança que você não precisa fazer sozinho, porque ela é universal, faz parte da experiência humana. Vamos juntos dançar com o caos? Nesse momento, eu botei um vídeo aleatório do canal para aparecer de sugerido no final. Ele deve ser tão importante quanto este. Faça esse compromisso com você mesmo e deixe-se levar. Aceite o que o caos decidir. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.